Saudações, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué e hoje vamos para uma profecia fantástica que está lá em Daniel, capítulo de número 2, sobre a estátua de Nabucodonosor. O que esse sonho quer dizer com o final de todas as coisas? Que relação há entre o sonho de Nabucodonosor e o final da história? Bom, fica aí comigo que logo após a vinheta nós estaremos meditando nessa passagem bíblica tão fantástica e tão esperançosa para o nosso coração. Roda a vinheta. Eu já quero falar para você não perder a oportunidade de dar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante. Quando você faz isso, você nos ajuda, o canal passa a crescer, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, né, e vai te notificar sempre que nós colocarmos conteúdo novo aqui no canal. Nós já temos 3 vídeos falando sobre as 3 visões escatológicas, sobre o arrebatamento da igreja, e agora nós vamos pensar sobre a profecia que tem no sonho de Nabucodonosor e que relação ela tem com a história da redenção. Amém? Antes disso, vamos fazer uma oração e logo após nós entraremos no texto sagrado. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor, no nome de Jesus, e queremos Te pedir que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Guarda o nosso coração de todo orgulho e de prepotência, Senhor, e que em tudo isso o Senhor seja glorificado. Traz esperança para o Teu povo, traz calmaria para o nosso coração. Meu Deus, agora em nome de Jesus, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela será enviada. Essa é a nossa oração, Pai Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Acompanhe aí comigo na sua tela o texto de Daniel, capítulo 2. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele me perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro.
Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Glória ao nome de Jesus. Esse texto aqui é o desenvolvimento já, a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Como que se sucede isso? Do versículo 1 ao versículo 9, o texto se desenvolve mostrando para nós a perturbação do rei Nabucodonosor com relação ao seu sonho. Ele tem um sonho que muito lhe perturba à noite. Do versículo 10 ao 13, ele convoca os sábios da Babilônia, os astrólogos, os entendidos do seu reino, e ordena para que eles adivinhem o que ele tinha sonhado e dessem a interpretação. Dada a dificuldade do pedido do rei, os sábios se veem impossibilitados de realizar tal feito, se desesperam e chegam a falar para o rei: Rei, o que você está nos pedindo é uma coisa impossível. Isso está com os deuses e os deuses não habitam em meio aos homens. O rei Nabucodonosor, tomado de fúria, então faz um decreto para que esses sábios fossem mortos, Ele cria esse decreto dizendo que vai exterminar todos os sábios. Arioque, que era um dos superintendentes do rei Nabucodonosor, quando vai até Daniel e seus amigos fazer a informação de que eles também morreriam, porque o rei criou o decreto, e como Daniel e seus amigos faziam parte do colégio de sábios da Babilônia, eles também seriam assassinados. Dado essa notícia, Daniel então faz um pedido a Arioque, que posteriormente passa para o rei, e o pedido é que o rei lhes desse um pouquinho de tempo enquanto ele e seus amigos orariam ao Deus dos céus, para que eles tivessem a revelação do sonho, do que o rei teria sonhado e qual que seria a interpretação. Deus, por sua infinita misericórdia e graça, então ouve a oração de Daniel e seus amigos, revela o que o rei sonhou para Daniel e dá a interpretação do sonho. Os versículos que nós acabamos de ler vai falar desse momento em que Daniel tem um encontro com o rei Nabucodonosor, dá a interpretação do sonho, e o mesmo Daniel vai trazer a explicação desse sonho. Mas o que isso quer dizer para nós? Como que nós podemos olhar para esse texto e extrair lições práticas e esperançosas para a nossa vida? O sonho de Nabucodonosor é uma estátua composta por elementos diferentes. Essa estátua tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre da estátua é de bronze, as pernas da estátua de ferro e os pés da estátua é ferro e barro. Esse é o sonho que Nabucodonosor tem. E cada um desses elementos representam reinos mundiais ou impérios mundiais que surgiriam. E Nabucodonosor também tem um sonho com uma pedra que vem de uma grande pedreira que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, se choca contra os pés da estátua e esmigalha todos esses reinos. E essa pedra é o símbolo do reino de Cristo, o símbolo messiânico na visão ali de Nabucodonosor. Então vamos por parte aqui. A primeira parte da visão fala da cabeça de ouro com uma referência a Nabucodonosor. E o que nós podemos notar é que Nabucodonosor está estabelecido como rei, mas esse estabelecimento está dentro da soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Em Ezequiel capítulo 26, versículo 7, pois assim diz o soberano Senhor, do norte vou trazer contra você, Tiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Então veja que a profecia bíblica vai fazer uma referência a Nabucodonosor vindo antes que ele viesse, e Deus o chama de rei
de Reis. Esse é um título que também faz alusão ao Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, né? Nós vamos ver isso aí no Apocalipse. Só que nós precisamos entender, e Nabucodonosor também estava sendo imposto sobre essa informação aqui, de que apesar dele ser um grande rei, um grande monarca, ele não era maior que Deus. Foi Deus quem havia estabelecido Nabucodonosor. Deus estava no controle de toda a história. A Bíblia vai nos falar em Jeremias, capítulo de número 25, versículo 9: convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Ainda em Jeremias capítulo 27, versículo 5, a Bíblia diz: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. O versículo 6 diz: agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Então, esse reino, essa cabeça de ouro, é uma referência à Babilônia. E essa Babilônia que está no controle não é maior do que o Deus da história. O reinado da Babilônia durou de 636 a 539 a.C. Jeremias 51:7 vai falar que a Babilônia é um copo de ouro. O reinado de Nabucodonosor foi um reinado extenso, mas foi um reinado que teve fim. Esta é a primeira lição que nós podemos extrair daqui. Por maior que seja o rei, por mais potentoso que seja o seu império, ele tem um tempo estabelecido e um dia acaba. A segunda parte da visão, que é a visão dos braços e do peito de prata, é uma referência ao Império Medo-Persa. Daniel, capítulo de número 2, versículo 39, a parte A, que vai falar: depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Esse reinado Medo-Persa vai durar de 539 a.C. a 330. Em Daniel, capítulo 5, nós vamos ver quando a Babilônia vai cair, quando os medos invadem a Babilônia e acaba-se então o reinado da Babilônia. Isso já estava sendo predito pela visão. Esse império Medo-Persa, ele é dividido por duas figuras importantes: Ciro, Persa, e Dário, o Medo. A expressão inferior a ti é uma referência ao reino que viria depois da Babilônia. É uma referência também ao valor irrisório em comparação ao ouro. A prata é inferior ao ouro, então esse inferior a ti é uma referência a isso. O Império Medo-Persa vai durar aproximadamente 200 anos e então vem a outra parte da visão, que é a parte da cintura da estátua, né? Se eu posso usar essa expressão aqui, o tórax da estátua, que é a parte de bronze, é o ventre e o quadril da estátua, que está aí no versículo 29, parte B, que diz assim: em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E aí a história está aí para nos mostrar que a Grécia vai governar do ano 330 a 63 a.C. com um império portentoso, com muita força, com muita bravura, com o exército de Alexandre o Grande, né, que mais tarde vai ser dividido em 4 impérios. Mas essa não é nossa ênfase aqui em explicar minuciosamente os detalhes da história, mas simplesmente a lição final, que daqui a pouco nós estamos chegando lá. Então esse reino aqui de bronze, ele vai ter uma grande extensão, mas ele é inferior ao Medo-Persa, né? Porque nós temos uma decadência, ouro, prata, bronze, né? Então os gregos, eles vão trazer muita cultura, muita filosofia, mas é um reino que também tem tempo para acabar, é um reino que não vai durar para sempre. Os gregos, segundo historiadores, vão ficar no poder aproximadamente 130 anos, até que Roma vem, né, e toma o poder dos gregos, e aí a extensão do governo romano é uma extensão muito grande, uma extensão dura, daí a expressão pernas de ferro, porque o governo romano, né, a Pax Romana, é uma paz pela espada, é uma dureza, é um reino impiedoso, né, que mata mesmo, mas que lá no finalzinho vai se fragilizar
com as suas licenciosidades, com o pecado, né? Com a moral do império que vai caindo, né? Chega em decadência. E Roma, ela vai então governar, ela vai ganhar ênfase na história do ano 63 a.C. ao ano 475 depois de Cristo. Então é um reino extenso, é um reino poderoso, é um reino dinâmico, mas que não tem firmeza, mas que não tem o mesmo valor que o primeiro reino. Então veja a decadência: ouro, prata, bronze, ferro, ferro misturado com barro. Então, à medida que o tempo vai passando, as nações, de vez de terem mais valor, elas vão perdendo seus valores. E os valores aqui é tanto valor moral, quanto valor espiritual, quanto valor ético. O Warren Wiersbe, ele diz que Roma era forte em sua lei, organização e poderio militar, mas o império era constituído de tantos povos diferentes que isso o enfraqueceu. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Então veja que essas alianças políticas, né, elas em nada fortalecem o reinado de Roma, mas na verdade faz fragilizá-lo ainda mais. E aí nós chegamos na parte final da interpretação do sonho, que é a pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas, que esmaga todos esses reinos, e essa pedra ela vai crescer de tal maneira que vai tomar todo mundo. Isso fala do reino de Cristo, do reino messiânico. Versículo 44 e 45 diz assim de Daniel 2: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então veja que Deus não mostra ao rei o que provavelmente vai acontecer, mas o que deve acontecer. Isso já está no plano de Deus, isso já está estabelecido na agenda de Deus e isso vai acontecer. E quem é a pedra? A pedra na Bíblia aqui é uma referência a Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra do sustentáculo da igreja. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4 ao 8, vai falar que Cristo é a pedra. Em Isaías 8:14 vai falar que Cristo é a pedra. Em Lucas 20, versículo 9 ao 18 vai falar que Cristo é a pedra. Mas olha o que diz aí o versículo 18 de Lucas 20 sobre Cristo: todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Cristo é a pedra, essa pedra que vai estabelecer o seu reino messiânico aqui na terra, e isso já está predito na sua palavra. Haverá um tempo em que Jesus Cristo virá e acabará com essa bagunça que existe na política mundial, e sim, vai estabelecer um reino de paz, e sim, vai estabelecer um reino de justiça, onde habita a paz, a justiça, a plenitude, a verdade. Esse é o reino de Cristo que está reservado para o seu povo. Então, queridos irmãos, olhando para esse texto, quais as implicações que nós podemos extrair desse texto? Quais as lições? Né? O que isso quer dizer para nós? Em primeiro lugar, que Deus está no controle da história. Deus ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. Agora é importante notar que Deus ele não deve ser culpado pelas irresponsabilidades dos governos, né, e das nações mundiais. As catástrofes, as desgraças que existem no mundo, por mais que Deus saiba dessas coisas, que Deus esteja dentro do controle de Deus, né? Isso não implica em extrair a responsabilidade do homem. O homem vai ser julgado pelos seus atos. A responsabilidade das calamidades humanas não é de Deus, é do homem. É o homem que faz a maldade no mundo. Agora nós precisamos entender que a vontade de Deus ela prevalece, independente dos planos dos homens, independente do que o homem faz. A vontade de Deus ela é soberana. A vontade de Deus não precisa de aprovação humana. O que Deus decretou, o que Deus planejou na sua palavra, nos revelou na sua palavra, vai se cumprir. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então veja que quando Nabucodonosor tem esse sonho, ele não tinha noção do que estava por vir. E do jeito que Daniel interpretou o sonho, as coisas vão se cumprir. A Babilônia passa, vem os medos e os persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos.
Jesus Cristo vem, ele se manifesta em carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, foi assunto aos céus, mas prometeu que em breve voltará, e quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino final aqui na terra, destituindo o anticristo, o falso profeta e a besta do governo mundial, e vai instaurar o milênio aqui na terra para reinar com Israel. O Deus dos céus, aqui revelado nessa palavra, deu a Nabucodonosor o reino e permitiu que Nabucodonosor governasse e vencesse os seus inimigos. Deus usou o próprio Nabucodonosor aqui para que punisse, tratasse com Israel no cativeiro babilônico que durou 70 anos. Então, mesmo dentro da agenda humana, existe a agenda de Deus. A agenda humana está dentro da agenda de Deus. Então, o que o homem planeja, o que o homem realiza é responsabilidade humana, mas tudo isso está cumprindo um propósito de Deus. Nabucodonosor não sabia quanto tempo ia durar o seu reino, mas ele ficou sabendo de uma coisa, que o seu reino teria fim. Em segundo lugar, essa passagem bíblica nos mostra que o empreendimento humano entra em declínio com o passar do tempo. Essa imagem fantástica aqui da estátua que Nabucodonosor sonha, não é simplesmente para revelar termos de figura, mas mostrar a decadência dos impérios. Começa com ouro, vai com prata, vai com bronze, depois com ferro, depois com ferro e barro. Então veja que há uma decadência no decorrer da história. Hoje nós vivemos na época da tecnologia, nós vivemos na época da informação, na época do conhecimento, né? Pós-iluminismo, né? Mas você vê que a maldade humana continua crescendo, a corrupção, os homens se tornam cada vez imorais, cada vez mais amantes de si mesmo, como diz a palavra, impiedosos, sem afetos natural. Então, à medida que há um progresso financeiro, cultural, intelectual, há uma regressão moral. E o único que pode solucionar tudo isso aqui é o Deus Todo-Poderoso. Só Deus pode tratar do real problema do coração humano. E o real problema do coração humano não é questão cultural, conhecimento, financeiro, não. O real problema do ser humano é o pecado. E só há um que consegue dar cabo desse problema. Jesus Cristo, Ele é o único que pode aniquilar o poder do pecado sobre a minha e sobre a tua vida. E Ele já fez isso na cruz do Calvário por mim e por você. Se você se rendeu a Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Por isso que há uma diferença entre o santo e o profano. Não é que o cristão ele é melhor que os outros, se sente melhor que os outros, mas é que de fato o cristão bíblico, o cristão de verdade, ele é uma nova criatura. Ele vive de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Então, o reino que começou com ouro termina em barro. Isso mostra a decadência da humanidade. A terceira verdade, implicação que a gente pode extrair desse texto, é que será difícil manter uma integração geral, uma integração no final dos tempos. A sociedade de hoje vive unida por meio de tratos, de pactos, de alianças, de acordos políticos, mas isso é frágil como a palha. Hoje você vê um presidente cruzar a fronteira de uma outra nação, faz acordo de paz, dá a mão, daqui a pouco, 2, 3 semanas depois, esse mesmo presidente lança bomba no outro país lá, o presidente de lá tem uma represália e manda de volta bomba para cá, e esses acordos são frágeis, a população humanitária é cada vez mais desprovida de compaixão, as Nações Unidas tem muita bomba, muita guerra, muito projeto, se fala de uma paz mundial, uma paz mundial, mas a gente sabe onde isso vai dar. A gente sabe que o final de todas essas coisas é a ruína, o coração do homem é terrível. Enquanto Jesus Cristo não vier para controlar, para dominar esse planeta, ele continuará indo de mal a pior. Os homens queimam as florestas por amor próprio, os homens matam as baleias do mar, destrói o nosso oceano, destrói os rios, destrói as matas, destrói as famílias, as mulheres abortam crianças. Então a humanidade cada vez mais está indo em um declínio e a nossa esperança é o reino de Deus. O nosso clamor é que Jesus Cristo venha e instaure o seu reino, em primeiro lugar, no coração das pessoas e depois externamente, trazendo justiça. Esse é o nosso papel, orar, interceder para que o reino de Deus venha até nós.
para que a justiça se manifeste através não somente da nossa oratória, mas também através da nossa prática, da nossa vida cotidiana. E em quarto lugar, e a bendita verdade é que Jesus Cristo virá outra vez. Ele virá, destruirá os seus inimigos e estabelecerá o seu reino. Ele é a pedra. Veja que essa pedra, ela não tem parte com a estátua. Nós temos a estátua com cabeça, com peito, com braços, com tórax, com pernas e com os pés de ferro. Mas a pedra, ela não vai suceder esses reinos. Essa pedra, ela é cortada de uma pedreira, sem auxílio de mãos humanas, para mostrar da divindade de Cristo, que ele vem sem o auxílio de mãos humanas. Ele não precisa ser promovido por governos humanos. O reino dele é um reino espiritual, e esse reino quem entregou na mão dele foi o Pai. Os reinos dos homens, em comparação com o reino de Cristo, é comparado à palha que o vento leva. Como diz o próprio texto aqui, quando a pedra vier esmagar esses reinos, eles vão ser esmagados de tal maneira que ficaram como pó. E essa pedra que cai, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e toma todo mundo. Isso fala da extensão do reino de Deus que veio. O reino já é agora, mas o ainda não. O reino de Deus já está em nós, mas haverá um tempo que Jesus Cristo virá literalmente, voltará outra vez para reinar com o seu povo, estabelecer o reino milenial aqui na terra, onde haverá justiça, onde esse canibalismo vai acabar, onde até o leão vai comer palha com o cordeiro, a criança vai até pegar na serpente sem correr perigo, não vai haver ladrão, batedor de carteira, político. O que vai governar é o próprio Cristo aqui na terra, onde vai haver justiça, onde vai haver paz. Imagine o reino de Cristo aqui na terra. Então, queridos irmãos, esse texto nos ensina que o único reino que dura para sempre é o reino de Cristo. É um reino eterno. O que esse texto nos ensina é que o homem passa e com ele toda a sua concupiscência. O mundo passa e com ele toda a sua concupiscência. Mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de calamidade, mas temos a esperança de que essa pedra virá, estabelecerá o seu reino e seu nome será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o teu coração. Espero que essa palavra tenha sido bênção para a tua vida. A paz de Cristo. E até a próxima. Saudação.